Gente, boa tarde. Então, a gente vai dar início agora ao Café com Direitos Humanos, né? Essa live que a gente está realizando nas terças-feiras. E ela é uma atividade que a Sociedade Maranhense de Direitos Humanos já realiza de forma presencial, em escolas, universidades e outros locais. Agora, diante da realidade que nós estamos vivenciando, fazendo ela através dessas lives nas terças-feiras à tarde, né? Então, a Sociedade Maranhense de Direitos Humanos agradece a todos e todas que estão conosco nessas tardes de terça-feira, com esse exercício semanal de muito respeito e empatia, a construção de nossos diálogos acerca de temáticas dos direitos humanos. Nosso Café com Direitos Humanos de hoje tem por tema a relação entre a mídia e a cultura do encarceramento em massa. E contamos com a parceria da Agência Tambor e do Fundo Brasil de Direitos Humanos. Então, eu gostaria de dar boas-vindas à jornalista Flávia Regina e aos nossos convidados, o professor Edilson Araújo, o jornalista e cineasta Natasha Neri e o comunicador popular José Antônio Bastos. Desde o Império, as prisões brasileiras têm devolvido à sociedade a mesma violência que justifica a sua existência. A SMDH lançou uma publicação apresentando os resultados de uma pesquisa feita com audiências de custódia no município de São Luís no ano passado, onde apresentou uma análise dos discursos de decisões judiciais proferidas. A pesquisa mostra que as audiências de custódia se transformaram em mais uma etapa do caminho para o encarceramento da parcela mais pobre da população. Chamou a atenção os principais fundamentos utilizados pelos julgadores, demonstrando que a prisão preventiva não tem sido utilizada como medida cautelar, mas sim como verdadeira antecipação da pena privativa de liberdade. Nessa análise, 71,1% das audiências realizadas têm a medida de decretação de prisões provisórias adotada. O documento comprova o sistema desigual, violento e injusto gerado pela própria desigualdade social mantida e financiada pelo Estado brasileiro, e aponta as principais razões levantadas pelos julgadores para manter o decreto privativo de liberdade. Esse relatório ele está disponível no site da Sociedade Maranhense de Direitos Humanos. São dois relatórios, na verdade, que foram produzidos a partir do monitoramento da realização dessa... Deixa eu ver se dá para ver. Está focando. Que eles foram realizados durante essa pesquisa, né, esse monitoramento que foi feito da realização das audiências de custódia aqui em São Luís. Nós estamos aqui para dialogar com a mídia hegemônica, nós estamos aqui para dialogar como a mídia hegemônica ajuda a impulsionar esse tipo de discurso punitivista, sobre que estratégias podemos partir para compreendendo que a mídia, em sua função pública e mediadora do espaço público, deve funcionar democraticamente, evitando propagação irrefletida de discursos punitivistas, simplistas e que reforçam os paradigmas calcados nos estereótipos que produzem medo e causam sensação de insegurança e impunidade. Acho que agora a gente... Flávia, você vai falar para ele. Não estou ouvindo.
Flávia está sem áudio aqui para mim. Está sem áudio, Flávia. Pronto, agora já estão todos me ouvindo? Ok? Agora sim. Beleza, Flávia. Bom, boa tarde a todos me ouvindo? Perfeitamente. Tá. Boa tarde a todos e a todas. Marcos, pelo roteiro, eu vou fazer a apresentação do meu companheiro Edwilson Araújo, companheiro de Agência Tambor, é fundador da Agência Tambor, meu companheiro de sonhos e utopias por uma outra comunicação. E o Edwilson, ele é jornalista, ele é doutor em comunicação, é professor do Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal do Maranhão e é presidente da Associação Brasileira de Rádios Comunitárias aqui no Maranhão. Então, eu queria começar fazendo uma provocação ao Ed. Pelo roteiro, vou apresentá-lo, em seguida a gente abre o debate. Bom, claro que a primeira questão que a gente deve começar é: a mídia, ela incentiva o encarceramento, Ed? E se incentiva, de que forma ela faz isso? Boa tarde para ti, bom debate a todos. Boa tarde a todos. Me ouvem bem? Todos me ouvem? Sim. Todos ok. Boa tarde, Natália. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Flávia. E boa tarde também ao companheiro José Antônio Bastos. E boa tarde a todos que nos acompanham. Bem, nós que somos jornalistas, nós somos, sobretudo, leitores, né? Somos também audiência, somos produtores de conteúdo, mas somos audiência. E a gente vem de uma tradição de jornal impresso, e penso que, não só em São Luís, mas em todos os lugares do Brasil, quase todos nós devemos ter passado pela experiência de ler aqueles jornais que já foram até objeto de um livro chamado, que a gente costumava dizer assim, espreme que sai sangue, né? Então, eram aqueles jornais geralmente caracterizados, entre aspas, como jornais populares, como jornais focados em um público das classes B, C e D. Aqui no Maranhão houve um exemplo emblemático de um jornal desse, que circulava bastante, e ainda circula, aqui em São Luís, mas que nos últimos anos, aí, na última década, esse jornal mudou um pouco esse foco de evidência exagerada, de inflacionar esses temas da violência, de trazer capas de cadáveres, enfim. Aos poucos, esse jornal foi se lapidando, Flávia conhece bem, é um jornal bastante conhecido aqui no Maranhão, um jornal que rivalizava muito com o sistema de comunicação que estava sob controle na época, da oligarquia Sarney. Mas, assim, essa ideia desses jornais do tipo espreme que sai sangue, ela não foi abolida, não. Flávia também conhece aqui no Maranhão uma experiência aqui da Areta aqui bacana, que tem um jornal que houve um momento em que a capa foi uma aberração tão assim gigantesca, né? Foi uma capa que colocou vários cadáveres de pessoas que foram assassinadas, e o jornal é colorido, ele é em policromia, ele tem um papel bom na capa, Flávia conhece bem. E uma experiência também de Belém, daqui da nossa vizinha cidade de Belém. Nós estamos todos na região da pré-Amazônia, e alguns dizem que somos a Amazônia mesmo, geógrafo. Em Belém também, jornais que trazem, ainda recentemente, nas suas capas, essas cenas de cadáveres e tal. Então, isso nos meios impressos, né? Essa cultura de uma exacerbação da violência e da noticiabilidade, um critério de noticiabilidade que expõe as pessoas mortas. Até agora, recentemente, o tratamento que alguns blogs aqui deram para casos de suicídio, de expor a pessoa já morta, que é uma situação extremamente delicada e inconveniente, né? Nos programas de rádio,
eu sou um ouvinte, quanto mais de rádio, os programas intitulados programas policiais, eles são também os programas muito incentivadores dessa cultura da violência, né? Aqui eu acompanho bastante os programas radiofônicos, geralmente são baseados nos boletins de ocorrência, então aquilo que deveria ser um programa jornalístico, no geral, ele é uma leitura dos boletins de ocorrência, que são emanados aí da área de segurança, né? E aí, com aqueles qualificativos pejorativos sobre as pessoas que são presas e tudo, alguns comentários com tons bem jocosos, né? E isso evoluiu para a televisão, esse tipo de programa, que nós vamos aqui citar apenas esse do Datena, e seus correlatos, tanto os correlatos em redes nacionais, da mídia hegemônica, né? As grandes redes, todos têm programas muito parecidos, então criou-se, aspas, aí, uma espécie de escola de um jornalismo degenerativo para tratar os temas de segurança e de violência. É aquele tipo de apresentador que acusa, ele julga, ele condena, e ele esfola, e se ele pudesse matar, ele matava. Então, esses verbos, acusar, julgar, condenar, esfolar e matar, embora eles não possam ser tomados ao pé da letra, esfolar e matar, mas os 3 primeiros verbos, eles são usualmente observados nesse tipo de programa, a exemplo do programa do Datena e nas suas cópias, né? Todas as cópias que existem nas redes nacionais, nas TVs das capitais e nas TVs também das cidades menores. Isso é muito comum aqui nas cidades do Maranhão, que estão no continente, aqui nós estamos na ilha, mas tem as RTVs que têm os seus programas policiais. Então, essa cultura de programas jornalísticos espreme, que sai sangue, ela está muito colada na cultura do ódio, que ganhou uma visibilidade maior recentemente, né? Então, assim, essa ideia de você dizer que pejorativamente você acusar e matar, principalmente esse julgamento antecipado de uma pessoa que aqui e acolá cometeu um delito, é importante a gente fazer o enquadramento de que, geralmente, as pessoas que são objetos desse tipo de matéria são pessoas que não têm as devidas proteções de ordem econômica, proteções de ordem institucional, ou seja, são os pobres, os favelados e, geralmente, os negros, que são estigmatizados como bandidos. E no discurso dos apresentadores, nesse discurso dos apresentadores, essas pessoas supostamente já que cometeram crimes, mas antecipadamente são tratados com aqueles adjetivos que vocês conhecem bem, né? Que são tratados como vagabundos, que são tratados como bandidos, que são tratados como criminosos, e outros qualificativos pejorativos, outras expressões pejorativas, que acabam, assim, no somatório dessa onda conservadora, que ganhou um volume maior recentemente no Brasil, a partir de 2018, ela está muito combinada com esse discurso do espreme que sai sangue, esse discurso condenatório, esse discurso acusatório, esse discurso mortífero, né? É como se o apresentador de um programa de televisão ele tivesse ali na condição de um juiz ou na condição de um promotor, porque ele acusa, ele funciona como promotor de acusação e, ao mesmo tempo, ele é o juiz, ele julga, e se ele pudesse determinar a pena, ele determinava. Então, criou-se e ampliou-se essa cultura do ódio através de uma narrativa jornalística. E essa cultura do ódio, ela se encontra com o recrudescimento dessa onda conservadora que estigmatiza e que criminaliza negros, mulheres, indígenas, quilombolas, principalmente esse discurso de ódio contra as mulheres, que é o que mais me preocupa,
como eu estou dizendo para vocês, eu sou um ouvinte quanto mais de programa de rádio. Ouço muito, principalmente rádio AM, que é um tipo de emissora que tem uma capilaridade gigantesca nas camadas mais pobres. Então, assim, você ouve de comentários, inclusive, de ouvintes, nos programas jornalísticos de rádio AM, e eu estudei um viés dessa participação da audiência, comentários absolutamente impublicáveis, de condenação de mulheres, sabe? Dizer assim, olha, esse homem que agrediu essa mulher, ele tem razão. Essa mulher que foi morta, ela foi morta porque teve uma causa. Então, assim, se nós já tínhamos nos programas jornalísticos de televisão, nos antigos jornais impressos, com essa característica de espreme e sai sangue, que a gente costumava chamar, e digo, esses jornais ainda existem, né? E os modelos desses jornais, eles migraram para as plataformas digitais, migraram para a TV, migraram para o rádio, migraram para as plataformas digitais. Esse discurso, ele está presente. Embora o jornal de papel tenha acabado, a gente não vê mais aí essa exposição de fotos nas bancas com muita facilidade, mas a gente ouve, a gente vê, a gente acompanha esse mesmo discurso, essa mesma narrativa de criminalização nas redes sociais, nas TVs, nos blogs, né? E inclusive nesses casos extremamente delicados e afetivos, que são casos de suicídio por exposição da pessoa que está morta em decorrência de um suicídio. Então, assim, a relação entre esse tipo do que, vamos colocar aspas aí, chamaríamos de jornalismo, com os boletins de ocorrência, né? Então, assim, cria-se, por outro lado, além de uma cultura da violência, estimulada pela cultura do ódio, o ódio contra mulheres, contra negros, é também uma cultura do medo. Uma cultura do medo. Hoje mesmo eu estava ouvindo aqui, fazendo o meu almoço bem rápido, e ouvindo que eu monitoro sempre os programas de rádio, e é assim, a moça que estava perto de mim, aqui na cozinha, falando que ela está desesperada, com medo, porque as notícias de violência, elas são muito intensas. Então, assim, vivemos em uma sociedade da violência. Recentemente foi abordado esse tema na Tambor, Flávia pode até comentar depois. Ontem, a Flávia entrevistou o secretário de Direitos Humanos aqui do Maranhão, o professor Francisco Gonçalves, e ele ingressou com uma ação civil pública visando suspender os efeitos de uma medida recente do governo Bolsonaro, que permite o aumento da oferta de munição, para armas de uso de cidadãos comuns e de agentes públicos. Ou seja, nós temos aí, então, um circuito, né? O circuito que é de uma medida do governo federal para ampliar o uso dos equipamentos que que vão desembocar numa ampliação da violência. Tem o discurso que é proferido pelos meios de comunicação da mídia hegemônica, e tem, por outro lado, a população, a audiência, que é, digamos assim, acuada por esse conjunto de ações. A audiência, por sua vez, ela é violentada também, né? Porque é um tipo de violência, essa narrativa que é produzida nos meios de comunicação. Ou seja, você tem a violência que eclode diariamente na sociedade por conta dos episódios, dos assaltos, dos crimes, de uma maneira geral, e a tonalidade que é dada a esses crimes, ela vem em uma narrativa grosseira, uma narrativa ríspida, nessa narrativa que visa acusar, julgar, condenar, esfolar, incitar o ódio, incitar um tipo de julgamento. Eu vejo aqui em alguns grupos de WhatsApp que eu monitoro, não participo, mas que monitoro, esse discurso todo de assassinar os bandidos, de matar as pessoas que cometem crimes. Então, eles utilizam uma tarja, assim, quando eles compartilham isso, e eu observo nos grupos, eles utilizam tarjas que são assim, tem um grupo de bandidos que foi assassinado pela polícia, ou pelo serviço velado. Eles utilizam uma tarja assim, CPF cancelado. Quer dizer, essa pessoa ela não existe mais
no universo do Estado brasileiro, porque ela foi assassinada, ora por forças policiais, ora por organizações criminosas. Isso também tem uma relação muito forte com a milícia, né? Porque esse poder paralelo que foi instituído, ele absorveu com muito mais rapidez esse discurso de que tem que eliminar as pessoas que cometeram crimes. Então, assim, se as forças policiais, sobre elas, têm uma certa vigilância, tem um certo controle social, porque tem a Sociedade de Direitos Humanos, porque tem as corregedorias, porque tem os pesquisadores, tem os estudiosos que estão ali, de uma certa forma, fazendo uma vigilância, e quando há alguma arbitrariedade que é praticada pelas forças policiais, a gente vai para cima do governo e cobra. Então, tem um controle social mais rigoroso. Por outro lado, no campo das milícias, não há como fazer esse controle, porque é um poder paralelo e lida com os crimes de execução, com os matadores de aluguel, entre outras modalidades de atuação das milícias. Então, o que eu percebo é que, no âmbito de uma cultura da violência, a disseminação do uso de armas, a oferta de munições, a gente observa aí que a CBC, a Companhia Brasileira de Cartuchos, que produz munições, é um dos empreendimentos mais vultosos e mais rentáveis do Brasil contemporâneo, assim como a Taurus, assim como a Rossi. Se a gente observar bem, a Taurus e a Rossi, principalmente a Rossi, que é uma empresa que trabalha com a fabricação e a venda de armas, ela também fabrica cercas elétricas e fabrica sistemas de monitoramento e de vigilância, alarmes. Então, vejam só como funciona no âmbito da circulação de capital, no âmbito de um negócio da violência, a violência como empreendimento de mercado. Esse mercado da violência, por ele circulam armas, circulam munições e circulam também os equipamentos de segurança. Basta você andar em condomínios e você observar a etiqueta das cercas elétricas, está lá Rossi ou Taurus. Então, a mesma empresa que coloca armas na rua e munição na rua, ela também oferece as cercas de proteção, oferece os alarmes, oferece todos esses mecanismos. Então, o que eu percebo, assim, há uma conjugação de fatores que passa necessariamente por essa alimentação que a mídia hegemônica faz de uma cultura da violência, uma cultura de ódio. Certo? Sim, esses programas que são espelhados no Datena, ele é o justiceiro, como se não bastasse o Sérgio Moro como justiceiro, mas tem o justiceiro eletrônico, que é aquela pessoa que fica lá e ele acusa, e ele cobra, e ele julga, e ele condena, ele sola, ele mata. Então, assim, a mídia hegemônica, ela teve um papel fundamental no sentido de ativar esses instintos. Essa cultura do ódio que estava subliminar, essa cultura do ódio que estava ali como fogo de monturo, queimando por baixo, quando ela eclode a partir da campanha de 2018, e aí no pós-campanha, já no mandato de Bolsonaro, com essa onda de tem que eliminar as pessoas e matar os bandidos, que bandido bom é bandido morto, esse discurso ele já vinha há muito tempo sendo proferido nesses programas televisivos. Ele veio ao encontro, né? Ele se encaixou no contexto dessa onda conservadora. Então, essas são as minhas reflexões iniciais. Eu não sei se eu consumi o tempo todo, mas se eu não consumir, enfim, daqui a pouco a gente pode voltar com mais elementos para ajudar aqui no diálogo com os nossos queridos e queridas companheiras. Bom, o Marcos, na sequência, o Marcos. Muito obrigado pela introdução. Agora, quem vai falar é a Natasha Neri. Ela é jornalista, cineasta, mestre em antropologia, pesquisadora das áreas de justiça criminal e direitos humanos. É diretora, ao lado de Lula Carvalho, do documentário Auto de Resistência. Trabalha como pesquisadora no ISER em projeto sobre prisões provisórias.
é integrante da Frente Estadual pelo Desencarceramento do Rio de Janeiro. Atua em iniciativas de litigância estratégica e comunicação para denunciar violações de direitos humanos. Dirige vídeos sobre encarceramento em massa e a violência de Estado, tais como Recomendação, Liberdade, Luto, Para Nós é Verbo e Maus e Tortura, Como Prevenir. Agora com a palavra a Natasha Neri, falar sobre essa... O professor Gilson falou sobre a questão da cultura da violência e do ódio, né, que tem os seus resultados, entre eles a superlotação carcerária, esse terror, né? Há um clamor pelo encarceramento, né, da população, e os resultados disso às vezes não são vistos, né? Boa tarde a todos. Boa tarde, professor Ed, Flávia, Marcos. Queria agradecer pelo convite da Sociedade Maranhense de Direitos Humanos. Muito bom poder estar em diálogo com vocês que estão aí no Norte. São muitas coisas para a gente abordar hoje. Eu sou jornalista de formação, mas não durei muito em redação, porque rapidamente começaram a ver que determinadas pautas, eles falavam assim, essa não dá para dar para a Natasha, não. Trabalhei no Jornal do Brasil. Como se eles me criminalizavam dentro da redação, porque eu ia questionar. Eu me lembro, um dos episódios marcantes que me fez assim, desistir um pouco de trabalhar em redação foi que eu ouvi um assassinato, aquele do caso João Hélio, de um menino de 7 anos que foi arrastado. É um caso midiático, né? Então eu quero abordar um pouco da influência dos casos midiáticos nos processos criminais e de criminalização e sujeição criminal. E no caso do menino João Hélio, tinha supostamente o envolvimento de um adolescente de 16 anos, e então me deram a pauta de ir visitar a instituição do DEGAS, Departamento Geral de Ações Socioeducativas, né, que iria receber esse adolescente, que ia ser transferido para lá nos dias seguintes. E eu fui lá e conversei com os adolescentes, né, eu custei a fazer a pauta, levei alguns dias para ter autorização, eu falei, não vou fazer essa pauta sem poder conversar com os adolescentes. Conversei com eles e escrevi uma matéria que descrevia a falta de professores, de atividades, a falta de insumos básicos, de higiene, né? Tinha papel higiênico, comida estragada, enfim, trouxe a fala dos adolescentes para a matéria. E aí, quando eu escrevi a matéria, o editor foi levar para aprovação no Aquário, e ele voltou, o editor, então, do Caderno Cidade, do Jornal do Brasil, falou, então, Natasha, o Aquário disse que a sua matéria não pode ser publicada dessa forma porque o Jornal do Brasil é a favor da redução da maioridade penal. Então eu falei, bem, ele falou assim, a gente vai ter que tirar alguns trechos aqui. Eu falei, então você pode tirar meu nome, porque eu não vou assinar essa matéria, porque conforme a minha descrição, né, essas questões são muito importantes para revelar como é que era uma unidade de internação naquele momento. Então, depois disso eu fui para a área da antropologia, justamente a partir de uma perspectiva de ouvir as pessoas que são vítimas do sistema de justiça criminal, do racismo estrutural, da seletividade penal. Eu fiz pesquisa em unidades socioeducativas aqui no Rio, passando a maior parte do tempo trancada com os adolescentes, escutando, né? Fazendo esse exercício de relativização do olhar com eles, né? E depois disso, passei também a pesquisar homicídios praticados pela polícia, muito ouvindo a trajetória e a militância de mulheres, mães e familiares de vítimas da violência de Estado. Eu fiz essa pequena trajetória para dizer o quanto que a gente precisa, enquanto jornalistas, ouvir as pessoas que são os sujeitos desse encarceramento em massa e desses processos de violência de Estado. Porque o que acontece na mídia, como o professor Ed bem pontuou, né, um processo massivo de criminalização desses corpos negros, né, que moradores de favelas e periferias do Brasil todo. Né? A gente tem um processo, o professor Michel Miss, que é sociólogo do UFRJ, ele fala de um processo de sujeição criminal, que é um processo acusatorial, social, em que participam diversas instituições, e a mídia é uma delas. Né? É um processo que cola, como se colasse o crime à subjetividade de pessoas, né? Como se aquela pessoa fosse criminosa, fosse traficante. Né? E a mídia é uma parte integrante desse processo, a justiça também, a sociedade civil também, políticos também. Né? E o último estágio dessa sujeição criminal é quando as pessoas aceitam esse processo, não aceitam, mas elas, dentro delas, elas também carregam esse estigma, né? E acabam reproduzindo. Então, como evitar
que esse processo se perpetue, né? Eu acho que nos últimos anos a gente tem tido uma série de iniciativas muito importantes, protagonizadas justamente por pessoas de periferias e favelas, movimentos sociais, de vítimas da violência, movimentos sociais de favelas, movimentos como as Frentes Estaduais pelo Desencarceramento, a Agenda Nacional pelo Desencarceramento, os coletivos de mídia ativismo, de mídia comunitária, mídia independente, que estão justamente sediados, né, e são formados por pessoas moradoras dessas favelas e periferias. Então, essas pessoas estão produzindo uma contranarrativa que é muito importante, porque ela é pautada pelo cotidiano de violações que essas pessoas sofrem. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem 5 pessoas mortas por dia pela polícia, a gente tem uma média de 50 a 60 presos em flagrante, apresentados na central de custódia da cidade do Rio de Janeiro, isso sem contar no estado todo, né? Então, a gente tem uma média de 1.900 pessoas apresentadas nas audiências de custódia, e a gente sabe que a maior parte desses autos de prisão em flagrante são questionáveis, né? São pautados na presença somente da fala dos policiais, são geralmente as 2 testemunhas. Aqui no Rio de Janeiro, a gente ainda tem um agravamento de que o Tribunal de Justiça tem uma súmula 70, que prevê que podem haver condenações somente com a base na fala dos policiais militares, e a fala dos policiais militares é justamente o que pauta as matérias na mídia. Eu trabalhei no Caderno Cidade, Jornal do Brasil, e todo mundo sabe que como é que se sabe do que está acontecendo? Liga-se para batalhões, é a famosa ronda, né? Você fica ligando para batalhão e para delegacia. Quem é jornalista já passou por isso, porque geralmente é estagiário que faz isso. E é um terror, né? Você fica basicamente... E eu me lembro muito bem, uma vez, um outro editor, eu falei, olha, tem 5 mortos em Bangu. Bangu é uma periferia daqui do Rio e é onde fica o complexo penitenciário, né, de Jericinó. E eu falei muito, muito preocupada, eu falei, olha, foram encontrados pedaços de corpos em Bangu. Ele falou, e tinha tido um tiroteio também na região da Zona Sul, que é a zona mais rica da cidade, né? Ele falou, 5 mortes em Bangu, colunão de baixo. A matéria é o tiroteio na Zona Sul. Então, um colunão de baixo significa o único lugar, o lugar que tem menos prestígio, né? Uma notinha lá no pé, né? Então, esse processo social de criminalização e de sujeição e suspeição sobre áreas inteiras da cidade. Então, por outro lado, desde 2013, por exemplo, com as manifestações, a gente tem as lives, né, que agora a gente está fazendo tanto, mas as lives começaram no Brasil, né, de uma maneira mais estruturada com os movimentos de mídia ativistas. E a gente tem, hoje em dia, um celular, né, sendo uma ferramenta muito importante de luta por direitos humanos nas favelas e periferias. Então, tem uma série de organizações não governamentais que têm, inclusive, dado laboratórios educativos para usar o vídeo como prova, né, como Artigo 19, Witness, que tem feito um trabalho de base incrível com movimentos sociais de favelas. Então, a gente tem a possibilidade, hoje em dia, de furar a bolha, que é o que se fala muito, né, nos movimentos sociais. Como furar a bolha e tentar provocar a mídia, pautando a mídia, para humanizar essas histórias de vida, de violência, que são de vítimas de violência do Estado, de pessoas vítimas do encarceramento em massa, né? Como é que a gente consegue pautar a mídia e tornar alguns casos como casos midiáticos? Porque hoje em dia o que a gente tem de casos midiáticos são casos tenebrosos. Eu estava aqui pensando que desde que começou a pandemia, a gente tem uma recomendação do CNJ, que é a recomendação 62, que diz que os grupos de risco, mães, gestantes, pessoas idosas com comorbidades como tuberculose, doenças sexualmente transmissíveis, tanto pessoas que já têm pena quanto presos provisórios, devem ter suas prisões reavaliadas, né? E a progressão de regime determinada a partir de uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça. E a gente tem uma resistência muito grande por parte da magistratura nesse momento da pandemia para decretar os habeas corpus, né? A gente vê as defensorias do Brasil inteiro tendo enorme dificuldade para conseguir que pessoas idosas sejam liberadas. Pessoas que, inclusive, estão no regime semiaberto, mas a gente sabe que no Brasil o regime semiaberto ele é cumprido fechado. Então, em Brasília, por exemplo, as pessoas que estavam no regime semiaberto com visita periódica ao lar, desde que começou a pandemia, a Vara de Execuções Penais disse que elas não iam mais sair. Em vez de decidir o contrário, que elas devem ficar em casa até acabar a pandemia, não, elas estão encarceradas num regime fechado nesse momento. Aqui no Rio de Janeiro, teve um HC coletivo, tiveram 2 HCs coletivos que a Defensoria perdeu em todas as instâncias. Um HC coletivo para pessoas
idosas, né? Tem uma unidade aqui, que é a unidade Cândido Mendes, que tem cerca de 300 idosos, e foi feito um HC coletivo, foi negado. A gente já tem diversos idosos que faleceram por Covid aqui no sistema carcerário do Rio. A gente teve um HC coletivo também para pessoas com tuberculose, 350, veja bem, gente, 350 pessoas com atestado concedido pela Secretaria de Administração Penitenciária, fora todas as outras que têm tuberculose. No Rio de Janeiro a gente tem 49 mil presos nesse momento, e um surto de tuberculose atestado pela Fiocruz, né? Então, a gente tem um volume de pessoas com tuberculose que não estão ganhando HC, nem aquelas com atestado. Então, foi negado, com um discurso de legitimidade de negação desses HCs. Em suas falas, os magistrados, quando decidem, eles pautam justamente que, bem, as notícias mostram que as pessoas não precisam ser liberadas, que elas estão mais seguras na prisão, porque elas estão isoladas. Então, a fala dos magistrados repercute na mídia, né, e eles também estão representando boa parte da sociedade que consome essas matérias que são a favor do encarceramento em massa, né? Então, a gente tem uma grande dificuldade de conseguir furar essa bolha e mostrar que o que a gente está pedindo, né, quando a gente tem uma perspectiva abolicionista e de desencarceramento, a gente não está pedindo para abrir as portas da cadeia, a gente está pedindo para que as pessoas tenham outras alternativas. Quais? Alternativas penais. A gente ainda não conhece no Brasil, o Brasil tem pouco conhecimento científico, tem muita gente que está estudando isso, mas o conhecimento científico pouco que existe não foi dissipado para a mídia, né? A gente ainda não absorveu as alternativas penais como uma solução de responsabilização. A gente não está pedindo para que, então põe todo mundo... As pessoas vão continuar respondendo. As pessoas, se não responderem, elas podem ter decretação da prisão, mas existem outras formas de cumprimento, medidas cautelares, de recolhimento, prisão domiciliar, né? Então, a gente tenta mostrar um pouco da necessidade das alternativas penais nesse momento da pandemia. Pelo ISER, a gente, nesse momento, justamente percebendo a necessidade de construir uma contranarrativa, a gente lançou um site. A gente está atuando em rede, queria também poder falar um pouco da importância de se atuar em rede com diferentes organizações da sociedade civil e do Estado, né? A gente lançou um site pelo ISER que chama covidnasprisões.com. É um site que reúne um pouco das decisões, dos HCs coletivos, de notícias. A gente faz um monitoramento das notícias na mídia que saem sobre o encarceramento em massa e esse momento do coronavírus nas prisões. A gente está trabalhando em parceria também com o Infovírus, que é um pool de universidades que estão fazendo a checagem de dados do DEPEN. O que a gente tem nesse momento? A gente sabe que o DEPEN, eles tiraram do ar e agora estão parcialmente divulgando. Os dados que o DEPEN tem divulgado são dados que não são confiáveis. Eles querem mostrar que o Covid está... a pandemia não chegou no sistema carcerário. A narrativa oficial do governo é de que os presos estão seguros no sistema carcerário, quando a gente sabe que não. A gente sabe que não tem testagem suficiente, a gente sabe que tem uma série de mortes que não estão sendo computadas como mortes por coronavírus, porque são mortes de pessoas que não foram testadas. A gente tem uma recomendação do Ministério da Saúde e do Conselho Nacional de Justiça para não fazer perícia nesses corpos, né? Enfim, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem uma recomendação da SEAP e da Secretaria de Polícia Civil para não fazer, para o IML não receber mortes vindas do sistema prisional nesse momento. Então, a gente tem um momento de falta de transparência das organizações do governo, tanto em nível estadual, municipal, quanto federal. Então, o que a gente tem tentado fazer, enquanto sociedade civil, é produzir essa contranarrativa. Então, a gente está articulado, tanto na agenda nacional, com as frentes estaduais pelo desencarceramento, que recebem esses dados de monitoramento, de casos, de denúncias ao vivo, quanto com as defensorias públicas de vários estados do Brasil, com organizações de sociedade civil que estão atuando, né, em prol de direitos humanos e com a questão do encarceramento em massa e prisões provisórias. E a gente tem feito algumas ações coordenadas. Eu queria citar alguma delas, eu não sei como é que eu estou em relação a tempo. Minha mãe está comentando no chat, maravilhoso. Eu não estou vendo o chat aqui, mas oi, mãe, tudo bem? Eu queria comentar de algumas iniciativas. A gente conseguiu barrar os containers. Eu estou falando sobre a política nacional, o Departamento Nacional de Política Penitenciária, né? A gente teve a resposta do DEPEN à pandemia no sistema carcerário foi propor que as pessoas de grupo de risco, pessoas que chegassem ao sistema carcerário e pessoas que estivessem infectadas fossem postas em containers. Isso foi proposto pelo DEPEN ao Conselho Nacional de Política Penitenciária e Criminal, CNPCP. Isso tem algumas semanas atrás, e eles, quando a gente ficou sabendo disso, as instituições todas da sociedade civil começaram uma campanha
não aos containers. E isso foi protagonizado pela Agenda Nacional pelo Desencarceramento, que é composta justamente por familiares de pessoas presas. Então, a gente teve o protagonismo de familiares, né, pautando que containers são lugares que a ONU já considerou como completamente insalubres, são lugares que esquentam demais. Já tivemos tragédia de pessoas incineradas no Pará, tivemos tragédia no Espírito Santo, isso já foi condenado por todas as organizações internacionais, e o DEPEN queria colocar as pessoas em containers nesse momento da pandemia. Então, a gente fez toda uma mobilização de diversas maneiras, porque aí a gente atuou tanto juridicamente com o pessoal das defensorias públicas, DPU, OAB, enviando ofícios para o CNPCP. A gente teve uma estratégia de mídia, de pautar os veículos de comunicação em massa para fazerem matérias, e aí a importância de você pautar indicando quem são as pessoas que eles devem escutar, né? Então, a gente conseguiu pautar isso na mídia. Os familiares, na base da militância pelo desencarceramento, estiveram envolvidos com isso, e a primeira coisa foi que eles adiaram. E a gente teve mais tempo para mobilização, e isso viralizou nas redes, né? Muitas pessoas... o importante também, nesse momento de redes sociais, é a gente ter perfis de influencers, né, compartilhando essas pautas que vêm da base, né, da militância, e aí, então, a gente conseguiu, na votação, que os containers não fossem aprovados. Isso foi assim, um trabalho nacional, a nível nacional, e que a gente considera como uma estratégia bem-sucedida de litigância, porque a gente teve, de fato, um trabalho conjunto com a base, que são os familiares de preso. E quando a gente fala de encarceramento em massa, a gente tem que ouvir quem já foi para uma fila, quem já teve que acordar 3 horas da manhã. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem um presídio, que é o presídio de Água Santa, que foi considerado como um dos piores presídios da América Latina pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, em que os familiares eles têm que dormir 2 noites na porta do presídio para poder conseguir visitar. Então, só quem viveu isso e só quem foi sobrevivente do cárcere que consegue pautar na mídia, né, o sofrimento do encarceramento em massa. Então, nesse momento de pandemia, a gente tem tentado pautar também a mídia em relação à questão de mulheres, né? A mídia tem uma certa sensibilidade, a gente consegue furar a bolha com a questão de mulheres encarceradas por conta de toda a militância. Teve um HC coletivo, né, no STF, a gente tem o Marco da Primeira Infância, e agora a Recomendação 62 também pauta que as mulheres, mães de crianças menores de 12 anos, gestantes e lactantes, têm que ser liberadas, e a gente sabe que em muitos estados elas não estão sendo liberadas. Aqui no Rio a gente teve um esforço enorme da Defensoria, fazendo HCs individuais, porque eles avaliaram que HCs coletivos não iam ser aceitos, então eles fizeram HCs individuais para as 31 mulheres que estavam presas, gestantes e lactantes, e muitas delas saíram. Então, a gente também pôde levar a voz dessas mulheres para algumas matérias, para poder mostrar a importância delas estarem em casa respondendo na prisão domiciliar. Não significa que acabou o processo para essas mulheres. Elas estão respondendo, estão presas em casa. Muitas delas com tornozeleira, não podem sair, né? Então, a gente tem pautado muito a importância de se respeitar o HC coletivo, de se respeitar a Recomendação 62 do CNJ. Mas, infelizmente, os magistrados da maior parte dos tribunais de justiça têm sido muito resistentes à recomendação, porque eles dizem que não tem efeito de resolução, mas a recomendação está baseada nas legislações internacionais e nacionais. Então, a gente tem tentado reforçar a partir de campanhas. No nosso site, a gente tem divulgado todas essas iniciativas e tem tentado trazer informações também atualizadas sobre o funcionamento dos tribunais de justiça, que isso é uma coisa muito importante também nesse momento, né? Informar o público que sofre com encarceramento em massa sobre o que está acontecendo nesse momento, porque os tribunais não estão abrindo, não está tendo audiência, as pessoas estão desesperadas, as famílias estão desesperadas sem informação. Não tem informação sobre como é que está o surto de Covid, não tem informação sobre vai ter audiência, não vai ter audiência, tem que assinar, consigo colocar a tornozeleira. Então, a gente também tem feito um trabalho de comunicação de base pelas frentes estaduais pelo desencarceramento, trazendo essas informações para as famílias, que são informações que o Estado não dá e a mídia muito menos, né? Por outro lado, a gente tem algumas notícias negativas de pessoas que foram liberadas durante a pandemia, então algumas matérias falando, olha, fulano foi liberado e cometeu e reincidiu, o que é tenebroso, né? Um efeito tenebroso, porque a mídia, o jornalista tem que se perguntar, né, o papel que aquela matéria vai ter nesse momento, né? E aqui no Rio, por exemplo, as audiências de custódia, antigamente, quando elas foram criadas, elas liberavam muito mais gente. E porque a mídia passou a fazer uma cobertura dizendo que cometeu um roubo, mas foi liberado. Mas veja bem, se foi um roubo que ninguém ficou ferido, não foi grave, a pessoa é primária, por que ela não pode responder em liberdade, né?
Enfim, então uma série de matérias que geraram, hoje em dia, na verdade, as audiências de custódia estão suspensas, mas antes delas serem suspensas, a gente estava, como você falou, Marcos, no mesmo nível que vocês aí no Maranhão. A gente estava com 70% a 75% de conversões nas audiências de custódia aqui no Rio. Muito, e antes a gente tinha 60% de liberdade. Então, houve essa curva justamente porque a mídia pautou muitas matérias negativas em relação às audiências de custódia. E o Tribunal de Justiça do Rio e o Ministério Público mudaram os operadores que atuam na audiência de custódia, né? E hoje em dia eles têm uma pegada muito mais conservadora, né? Muito menos garantista. Então, a gente tem as audiências de custódia encarcerando. Eu queria só citar um outro caso, que é um caso paradigmático, né, para terminar minha fala, que é o caso, não sei se vocês ficaram sabendo aí no Maranhão, um caso que foi conhecido como o caso da Sala Vermelha, de 8 jovens que foram torturados em 2018 na base militar do Exército daqui do Rio de Janeiro. Foi durante a intervenção federal militar, e teve uma grande operação com 4.200 homens do Exército, das Forças Armadas, né, das polícias, e eles fizeram uma operação nos complexos da Penha e do Alemão, na zona norte daqui do Rio. E eles torturaram barbaramente, mataram algumas pessoas, assassinaram algumas pessoas. Nesse dia, teve a morte também de um soldado do Exército, e eles pegaram 8 jovens, eu acho que somente 3 deles tinham envolvimento, pregresso com crime, mas o fato é que foram prisões arbitrárias, e eles torturaram desde o momento que eles pegaram prenderam essas pessoas, torturaram na casa onde eles ficaram presos, torturaram dentro do camburão, indo para a base militar de Deodoro, e também em Deodoro eles passaram mais de 8 horas sendo torturados barbaramente, em plena suposta democracia. Em 2018, diante da intervenção, a gente teve 8 horas de tortura de civis, que foram levados para uma sala vermelha, levaram choques elétricos, as pessoas estavam encapuzadas, eu li o depoimento deles, né? As pessoas estavam encapuzadas, vestidas de preto, sem o nome, né? As pessoas que os torturaram, tinham oficiais presentes do Exército. Eu estava fazendo pesquisa para a Associação para a Prevenção da Tortura, nessa época, nas audiências de custódia aqui no Rio. E eu fiquei sabendo desse caso no dia que ele aconteceu, não consegui assistir a audiência de custódia, mas no dia seguinte eu estava lá. E aí um magistrado me falou: Natasha, tem um caso que te interessa aqui. Eles chegaram barbaramente torturados, nós tiramos fotos e encaminhamos para que sejam investigados. Isso um magistrado da audiência de custódia. E aí eu falei: pois então, nesse caso, coube avaliar, né, o relaxamento da prisão? E o magistrado me falou: veja bem, Natasha, foi uma operação da intervenção federal com 4.200 homens e uma grande repercussão social. Não foi possível que eles fossem liberados nesse momento. Ou seja, o caso midiático, ele tem um reflexo imediato na decisão daquele juiz desde o momento da audiência de custódia, desde a delegacia, né, com o delegado. Se o caso é midiático, tem um peso muito maior ali, e no caso de juízes e operadores do direito conservadores, eles têm medo de soltar, mesmo sabendo que as pessoas foram barbaramente torturadas e que aquele flagrante provavelmente foi ilegal. E aí, por outro lado, as famílias saíram lutando por justiça para provar que aqueles meninos foram presos ilegalmente e barbaramente torturados. Então, eles procuraram um jornalista do Extra, Rafael Soares, que faz um brilhante trabalho. Recomendo que vocês o sigam e leiam as matérias dele, porque ele está comprometido em ouvir todos os lados e ouvir principalmente as pessoas que são vítimas de violência do Estado. Então, Rafael Soares fez uma matéria e denunciou esse caso. A partir da matéria, o caso ganhou repercussão. E aí, por conta da repercussão, houve uma decisão para que fosse feita uma perícia com base no protocolo de Istambul, que é uma perícia, um exame de corpo de delito com uma entrevista. O protocolo de Istambul, o Brasil deveria usá-lo em todos os exames de corpo de delito para violência de Estado e para todo tipo de violência, né? Mas principalmente para tortura. E não é utilizado. Então, foi uma decisão judicial a partir de todo o trabalho da litigância estratégica, da defensoria, com a Open Society Justice Initiative, pautando a mídia, fizeram uma perícia que comprovou na perícia que eles foram torturados. Eles ficaram presos 1 ano e meio, mais 500 dias. Quando estava fazendo 500 dias, saiu o laudo, e aí pautou-se o Fantástico. Quando saiu no Fantástico que tinha o laudo, que informava que eles tinham sido barbaramente torturados, a juíza daqui do Tribunal de Justiça do Rio
determinou a soltura deles. Acontece que eles não foram soltos, isso foi em dezembro agora. Eles foram presos em agosto de 2018, os laudos foram noticiados em dezembro, saiu a decisão pela soltura. Mas eles não foram soltos, sabe por quê? Porque a gente tem uma legislação que diz que civis podem ser processados na justiça militar. Então, eles têm um outro processo na justiça militar. Eles estão sendo acusados de tentar matar 10 soldados do Exército. E eles continuaram presos até a pandemia. Como não pôde ter audiência de instrução na justiça militar, a juíza, com base na recomendação 62, determinou a soltura deles. E, finalmente, a maioria deles voltou para casa na pandemia. Eles ficaram presos 1 ano e 7 meses, tendo sido barbaramente torturados. E foi necessário que a Defensoria Pública do Rio de Janeiro, organizações de direitos humanos e os familiares, a partir da luta dos familiares, que isso fosse pautado na mídia, e só quando saiu no Fantástico que a gente conseguiu a liberdade deles. Então, termino minha fala contando esse caso, né, dizendo da importância da gente pautar a mídia, né, e a importância de fazer esse movimento em conjunto com os familiares de pessoas presas, dando voz a eles, porque são eles que estão na ponta sofrendo com esse encarceramento em massa. Obrigada. Bom, a gente informa a todos que estão nos acompanhando que, por problemas técnicos, não vamos poder ouvir, pelo menos até agora, até o momento, não vamos poder ouvir o José Antônio Basto, que é poeta popular, blogueiro, militante em defesa dos direitos humanos, comunicador popular e do curso Agentes Populares de Direito, uma experiência que valeria muito a pena a gente descobrir um pouco mais, que é desenvolvida pela Sociedade de Direitos Humanos, lá no município de Urbano Santos, aqui nesse Maranhão de Pedrinhas, Natasha, do Complexo Penitenciário de Pedrinhas, e a gente não vai poder ouvir, mas eu passo a palavra para o Ed Wilson, daqui a pouco a gente abre para as perguntas, já tem muita gente aqui se manifestando, querendo participar do debate. Companheiro Ed Wilson Araújo, a gente passa a palavra a você, falando exatamente de algumas experiências que já apresentam penas alternativas, já apresentam experiências exitosas contra a cultura do encarceramento e contra o justiçamento, como, por exemplo, o Prêmio Novare, que traz para a mídia algumas experiências contrárias à cultura do encarceramento. A pergunta que a gente te faz é quais seriam as outras alternativas, outras formas de trazer para a mídia brasileira a manifestações contrárias ao encarceramento, ao justiçamento, à tortura nas penitenciárias brasileiras. Quais seriam as sugestões que esse debate aqui poderia trazer? Você está me ouvindo, Ed? Estou sim, Flávio. Ed? Estou sim. Está me ouvindo bem? Bem, eu penso assim, quando se fala em pautar a mídia acerca de iniciativas inovadoras, iniciativas que vão na contramão de uma onda de criminalização, contra essa onda da cultura do encarceramento, eu penso que, além das instituições que já estão promovendo iniciativas saudáveis, iniciativas humanitárias nesse sentido, embora aqui o foco do nosso diálogo seja a mídia hegemônica e o papel da mídia hegemônica na cultura do encarceramento, eu penso que é muito importante o trabalho que vem sendo feito pela mídia não hegemônica. Sabe? Nós, na Agência Tambor, por exemplo, na Agência Tambor a gente tem uma agenda permanente, uma pauta permanente de oportunizar condições, espaços para que as pessoas de periferia possam se manifestar, né? Então, eu penso assim, temos a mídia hegemônica sabemos como ela trabalha, como ela opera para reforçar essa cultura do encarceramento, como esses programas sensacionalistas, espetaculosos, eles cumprem esse papel de estimular uma cultura do ódio, né? Acusando as pessoas, fazendo julgamentos prévios, condenações antes que os entes do Judiciário e do Ministério Público se manifestem
e, de fato, profiram condenações, profiram suas sentenças ou absolvições. Agora, o que eu penso é o seguinte: se nós dependermos apenas de uma provocação à mídia hegemônica, se nós dependermos apenas de furar os bloqueios da mídia hegemônica para nós agendarmos e pautarmos temas que são relevantes, apenas isso, não estou desconsiderando isso, certo? Não estou desconsiderando as tentativas de furar o bloqueio na mídia hegemônica. O que eu estou dizendo é que as tentativas de furar o bloqueio na mídia hegemônica devem também ocorrer paralelamente ao esforço da mídia não hegemônica para fazer os agendamentos propositivos que estão ocorrendo ao largo de toda a sociedade. Na periferia, por exemplo, existem muitas experiências interessantes de artistas, de movimentos sociais, do pessoal do hip-hop, que trabalha numa contramão dessa cultura do encarceramento e da cultura da criminalização dos pobres e dos negros, das pessoas que moram em periferia, e onde essas pessoas podem falar? A princípio, elas podem falar na mídia não hegemônica. Então, assim, como nós estamos há um tempo na Agência Tambor, e quando nós planejamos, quando nós semeamos o projeto da Agência Tambor, que demorou muito até a rádio ir ao ar, porque primeiro nós dialogamos muito e adubamos e preparamos bastante o terreno, nós projetamos o seguinte: olha, esses setores que são silenciados, que eles não vão falar no Jornal do Meio-Dia daqui, eles não vão falar nas redes de TV controladas pelo Sarney, nem nos meios de comunicação controlados pelo senador Everton Rocha, que são os maiores, mas eles vão falar na Rádio Tambor. Então, quantas e tantos homens e mulheres jovens de periferia, que Flávia Regina já entrevistou, da comunidade LGBT, que vem fazendo experimentos fantásticos, seja de denúncia, seja de atividades educativas, artísticas e culturais, focadas diretamente no combate à cultura do encarceramento, ou na geração de oportunidades para que essas pessoas de periferia sejam vistas, ouvidas, de uma outra maneira que não seja a maneira de criminalizar. Então, eu penso assim, que a mídia não hegemônica, estou dando aqui o exemplo da Tambor, porque se você mapear os meios de comunicação no Maranhão, jornal, rádio, TV, blog, você não vai encontrar, na maioria dessas pautas, aquilo que você encontra na Tambor. Você não vai ver em uma rede de TV comercial de mercado um jovem negro de periferia GLBT falando, mas ele fala na Agência Tambor. Ele fala na Agência Tambor. Então, eu vejo, por exemplo, uma experiência que é fruto do curso de formação de comunicadores populares do Núcleo Piratininga de Comunicação, que é uma experiência fantástica, porque forma repórteres que estão nas áreas de periferia. E agora mesmo aqui, acabaram de compartilhar a nova edição do Diário da Pandemia. Então, são comunicadores populares que estão em áreas periféricas ou em áreas de classe média, mas que têm uma consciência crítica e que têm uma disposição, um engajamento para trabalhar com essas pautas de periferia, que são fundamentais para construir as narrativas a partir dos seus locais de atuação, dos seus locais de origem ou dos seus locais de proximidade. Então, eu percebo assim que eu já vi, inclusive, dentro do portal UOL, parceria de jornalistas profissionais da Folha de São Paulo com os comunicadores que estão na área de periferia, que têm acesso àquelas informações que só eles podem ter, porque têm as suas fontes, porque cultivaram as suas fontes, e essas fontes se sentem mais confiadas em fornecer informações para esses comunicadores que estão nessas áreas. Então, eu penso assim, que devemos procurar furar essa bolha da mídia hegemônica, é importante, mas que devemos também fortalecer as experiências de comunicação independente, alternativa, do campo popular, fortalecer iniciativas como o Núcleo Piratininga de Comunicação,
a Agência Tambor e o Núcleo Piratininga de Comunicação, que é algo além de um site. O Núcleo Piratininga de Comunicação é uma escola de formação de comunicadores populares, formação de repórteres, de formação para oratória, de formação para a produção de conteúdos os mais diversos, e que o Núcleo Piratininga de Comunicação é um dos fomentadores da teia de comunicação popular do Brasil, da qual nós fazemos parte. Eu, Flávia, a Agência Tambor, comunicadores populares, jornalistas, com diploma, sem diploma, que estão no Brasil inteiro, frutificando e disseminando as suas experiências de comunicação fora da mídia hegemônica. Então, eu penso assim que esse tipo de experimento que dá uma visibilidade, por exemplo, para um M. Paixão. M. Paixão, por exemplo, que é um cantor, artista popular que veio de periferia, que é daqui de uma área periférica do Maranhão, de São Luís. Ele teve uma oportunidade na Rádio Tambor. E depois ele já disputou aí outras... através, não estou dizendo que foi exclusivamente através da visibilidade da Rádio Tambor, mas o que eu quero dizer é que, se não fosse essa primeira oportunidade que a Agência Tambor deu para M. Paixão, ele não teria outros caminhos, porque ele tem muito talento. E assim como M. Paixão, a Agência Tambor tem dado oportunidade para dezenas de pessoas que são cantores, compositores, dançarinos, artistas, rappers, que são pessoas de uma criatividade imensa. Então, eu penso que, se de um lado tem as rádios de mercado, jornais de mercado, as TVs de mercado diariamente violentando as pessoas, a audiência, bombardeando a audiência com uma agenda e um enquadramento de violência, de criminalização das populações periféricas, nós, da mídia hegemônica, estamos caminhando em outro sentido, né? Desde a revista Parla, que Flávia Regina editava, eu nunca esqueço de uma matéria chamada Fêmeas no Cárcere, que foi uma das capas da gloriosa revista Parla. Exatamente. Que abordou a vida das mulheres na cadeia. Então, eu penso assim, é importante furar a bolha da mídia hegemônica? Mas essa mídia que nós estamos fazendo do campo da comunicação popular independente alternativa, ela é fundamental para dar visibilidade, oportunidade para que essas pessoas que são criminalizadas, porque são gays, porque são negros, porque são artistas, porque a disseminação de uma cultura do ódio, ela é muito focada nos artistas também, né? Porque a criação estética do ponto de vista de uma lógica do fascismo, toda a criação estética libertária, ela é uma ameaça, porque a arte liberta. Então, assim, se a gente dá oportunidade para essas pessoas, que só são vistas quando a polícia vai lá no beco para matar alguém, essas pessoas que são artistas, que estão lá nas áreas periféricas dos guetos, que são vistas na Rádio Tambor, são vistas no Diário da Pandemia, em ações da dignidade humana, da criatividade, da arte, da cultura, da música, eu penso que isso aí é fundamental. Eu queria dizer para a Natasha que aquela declaração do presidente Bolsonaro de que a única coisa boa do Maranhão era o presídio de Pedrinhas é uma declaração estapafúrdia e que absolutamente nós temos muito a dizer sobre essa declaração. Mas queria informar a todos que já podemos fazer as perguntas, tá? Perguntas que as pessoas estão participando. Vou ler alguns comentários aqui de pessoas que já se manifestaram. A Paro Carrego, que fala exatamente sobre... acredito que a mídia tem papel fundamental na mobilização da sociedade civil para que lutemos em defesa das pessoas encarceradas. Bom, vou ler o comentário da Carmen Lúcia Brussaferro, corajosa, impecável, dedicadérrima. Essa é minha filha Natasha Neri, que apoiarei sempre. Me orgulho de você muito
e da sua entrega nessa luta. Tem também o comentário da Anselma Caldas: a falta de transparência é uma causa de todos nós. Temos direito e temos necessidade de conhecimento dos números reais. A luta por transparência é fundamental. Bom, vou voltar então para a Natasha Neri. Né? Natasha, eu faço parte de um grupo de jornalistas brasileiros que se integrou junto à Fiocruz durante a pandemia do coronavírus e que criou um glossário de como cobrir a pandemia e um glossário de termos surgidos nessa pandemia do coronavírus. Isolamento, curva, e a gente percebe nas coberturas sobre rebeliões palavras como massacre, decapitação. A gente percebe palavras que reforçam estereótipos, que reforçam o vigiar e punir, tomando emprestada agora as palavras da obra do Foucault. Existe alguma experiência brasileira, pela tua atuação, pela tua militância, existe alguma experiência brasileira que se possa ter criado uma espécie de manual para cobertura de conflitos em prisões, em cárceres? Só lembrando a todos que a Natasha Neri é jornalista, cineasta, é mestre em antropologia, pesquisadora das áreas de justiça criminal e direitos humanos, e é diretora, ao lado de Lula Carvalho, do documentário Auto de Resistência. Ela trabalha como pesquisadora do ICE em projetos sobre prisões provisórias, integrante da Frente Estadual pelo Desencarceramento no Rio de Janeiro. Natasha, pela experiência toda que tu tens aqui, no Brasil, a gente tem alguma espécie de manual de cobertura de rebeliões em prisões? A gente tem alguma experiência na contramão da mídia hegemônica para a cobertura desses? O que na tua experiência toda, o que é mais significativo no sentido de contrário à cultura do encarceramento? Boa pergunta, não conheço nenhum manual. Se tiver, não conhece? Eu acho que seria, na verdade, uma ideia, né? De construir esse manual. Saindo aqui desse debate já a ideia, né? Saindo do debate, né? Construir, de repente, com a Agenda Nacional pelo Desencarceramento, que justamente é composta por familiares de presos e pessoas sobreviventes do cárcere, né? Que estão atuando na linha de frente. Então, agora mesmo, durante a pandemia, quando, né, teve um clima tenso lá em Manaus, né? A gente estava com os familiares lá passando as informações ao vivo para a gente. Eram bastante diferentes do que sai na mídia, né? Por exemplo, agora em Minas Gerais tem uma grande luta das famílias para tentar ter acesso à informação. E a Frente Estadual pelo Desencarceramento de Minas estava lá na porta do Tribunal de Justiça, as mulheres, mães, né, e familiares de presos estavam fazendo protesto, pautaram a mídia, né? E estão, junto com a Defensoria, ali brigando para que a Secretaria de Administração Penitenciária dê acesso à informação, transparência, que cumpram, né? Porque nesse momento de pandemia as famílias têm direito a fazer a visita virtual, então as secretarias têm que dar um jeito de instalar esse meio virtual, assim como tem que haver o parlatório virtual com os advogados, que não está acontecendo na maioria dos estados, né? Então tem uma série de brigas que tem que ser compradas, e aí eu concordo com o professor Ed, sem dúvida nenhuma, de que o grande caminho é o protagonismo das pessoas negras, mulheres, movimentos sociais, periferias, moradores de periferias e favelas, e sem dúvida essa construção desses núcleos é muito importante, mas quando a gente está comprando brigas que exigem, que passam por decisões judiciais, né, que são brigas grandes que a gente precisa evocar também e pautar a grande mídia, porque é isso que a gente fala da litigância estratégica, ela passa, sim, por gerar uma sensibilização, e a sensibilização vem de baixo. Então, tem algumas iniciativas, antes de eu falar dessas iniciativas, eu ia falar sobre os manuais, né? Tem alguns manuais sobre produção de vídeos como prova e como contranarrativa, né? Artigo 19, a Witness, a Justiça Global, a própria Anistia Internacional já fizeram uma série de publicações em relação a importância de se filmar e de se produzir essa contranarrativa como prova e como material para comunicação, né? E aí eu ia falar sobre algumas iniciativas, por exemplo, aqui no Rio, nesse momento, que não tem exatamente a ver com encarceramento, mas tem.
Com os movimentos de favelas, aqui no Rio a gente tem grandes coletivos que fazem tanto a parte de comunicação comunitária, quanto também a denúncia de violações de direitos humanos, né? Porque as coisas, como as violações são cotidianas, os coletivos de comunicação têm um papel muito grande de compilar essas informações, compilar esses vídeos, receber esses vídeos e passar para a Defensoria Pública, para o Ministério Público e trazer para, né, à tona as violações que estão acontecendo. Então, a gente tem o Maré Vive, baseado na Maré, a gente tem o coletivo Papo Reto, a gente tem o coletivo Fala Cari, tem Voz das Comunidades, tem uma série de coletivos que estão diariamente fazendo cobertura das operações, dos homicídios praticados pela polícia e das prisões ilegais, né? E aí a gente teve, desde o final do ano passado, existe a DPF, que é o número 635, Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental no STF, contra o governo do Estado pelo aumento de mortes praticadas por policiais aqui no Rio. A gente tem 5 mortes por dia pela polícia, foram 1.810 ano passado, somente no estado do Rio de Janeiro. Mortos, em que a polícia chegou na delegacia e disse: matei em legítima defesa. Esse sujeito estava com essa arma ou planta uma droga, né, um rádio de comunicação. Então, nesse processo que foi puxado pelo PSB, houve uma construção com os movimentos de favelas, com as organizações da sociedade civil. O ISER é amicus curiae, junto com Justiça Global, junto com o NEAF, o Movimento Negro Unificado, Iniciativa por Justiça, Memória, Verdade Racial, lá da Baixada, Rede da Maré. E os movimentos sociais também fizeram petição para entrar de amicus curiae, Fala Cari, Papo Reto, Mães de Manguinhos, Rede de Comunidades e Movimentos contra a Violência. Mães de Manguinhos e Rede de Comunidades são movimentos formados por mães de vítimas de pessoas que foram violentadas e assassinadas pelo Estado. O STF não os reconheceu como AMIT porque eles não têm CNPJ, mas eles estão na construção desse processo. E aí foi feitos uma série de pedidos de medida cautelar, e desde que começou a pandemia, as operações continuam. Tanto que continuam as prisões, o volume de prisões em flagrante é altíssimo, mais de 50 por dia, só na cidade do Rio de Janeiro, e as mortes também. A gente teve 600 mortes de janeiro a abril no Rio de Janeiro. E aí, com a pandemia, a gente entrou com um pedido de medida cautelar no STF, trazendo as vozes justamente dessas pessoas, desses coletivos e esses ativistas que estão nas favelas, sofrendo com as operações e com as mortes. Teve uma chacina de 12 pessoas no Complexo do Alemães, teve a morte do João Pedro em São Gonçalo pela Polícia Civil. A gente teve mortes em várias favelas, teve operações na Maré, em vários lugares, a gente está tendo operações diárias. E aí a fala deles foi citada na decisão do Toffoli, que concedeu a medida cautelar, proibindo o Estado do Rio de Janeiro de fazer operações nesse momento de pandemia. E aí, isso foi uma atuação em rede, com as bases de comunicação, e aí os movimentos sociais e os comunicadores comunitários dessas favelas afetadas pelas operações lançam uma série de materiais, uma série de vídeos, uma série de publicações que são compartilhadas e que vão informando não só o procedimento jurídico, como a sociedade como um todo, né? Então, essa atuação estratégica em rede, na minha opinião, é o caminho que a gente deve seguir, né? Construindo com o protagonismo dos movimentos sociais, das mães, dos familiares e da juventude negra de favelas e periferias, que está diariamente recebendo vídeos, recebendo apelos, né? Junto com organizações de direitos humanos, junto com defensoria. A gente tem um caminho jurídico, né, a ser traçado, e tem que pautar a mídia. Então, a gente também pautou a mídia. Então, segunda-feira, aqui no Rio... Foi segunda-feira? Foi segunda-feira. O Raul Santiago, do coletivo Papo Reto, do Alemão, ele estava dando entrevista ao vivo na RJTV para falar das operações, da decisão que proibiu as operações. Então, é muito importante. O coletivo Papo Reto tem uma consistência de produção maravilhosa, mas é importante que ele sente lá e que ele seja um especialista ouvido também, né? Então, os movimentos de favelas, eles precisam ser ouvidos enquanto especialistas, porque eles são especialistas no quesito de violência do Estado. E a favela precisa trazer a voz, quem está vivendo isso na pele, também nos meios de comunicação massivos, né? Eu acho que são estratégias que não são conflitantes, eu acho que elas são ao mesmo tempo. E agora, nesse momento, eu queria falar que a gente está lançando uma campanha protagonizada por familiares de presos contra as audiências de custódia virtuais. Vai ser votado em breve no Conselho Nacional de Justiça uma resolução, uma minuta de resolução para videoconferências de um modo geral, em todos os procedimentos e processos na justiça por conta da pandemia. No entanto, tem um artigo que as defensorias, dentro ali da discussão que foi criada no Conselho Nacional de Justiça, as defensorias fizeram pressão para que as videoconferências não fossem
estendidas para audiência de custódia. Então, tem um artigo, que é o artigo 19, que diz que isso vai ficar vedado para as audiências de custódia, mas isso vai para votação pelos conselheiros do Conselho Nacional de Justiça. Então, a gente não sabe se vai ser vedado o uso de vídeo na audiência de custódia ou não. Qual é a nossa pauta? A pauta das frentes pelo desencarceramento, das organizações de direitos humanos, o ISER incluído nisso, né? A gente não acredita que a audiência de custódia pode cumprir o seu papel por vídeo. As audiências de custódia têm que ser presenciais. E se elas não são presenciais, qual é o nosso medo? Existe uma grande corrente para colocar as audiências de custódia virtuais para todo sempre. Então, se a gente puser a audiência de custódia por videoconferência, elas não vão prevenir tortura, o juiz não vai conseguir ver o preso. Você imagina um preso numa delegacia ou dentro de uma unidade prisional, sabe lá com quem do lado, sabe lá que tipo de ameaça que ele sofreu. O juiz vai perguntar: você sofreu algum tipo de agressão física, alguma ameaça? Qual é a chance daquele custodiado relatar maus-tratos e tortura? Muito ínfima. Então, a gente acredita que nesse momento de pandemia não é a saída fazer a audiência de custódia por videoconferência. A gente tem outras formas de monitorar a questão de maus-tratos e tortura enquanto as audiências, que a nossa pauta é que as audiências voltem a ser presenciais. Eu acredito que a audiência de custódia é um serviço essencial. Tem governos que estão querendo liberar supermercado, eles têm que liberar, supermercado, digo, shopping. Se eles querem liberar shopping, se eles querem liberar os tipos de serviços, eles têm que liberar a audiência de custódia. O Tribunal de Justiça tem que dar um jeito de, em curto a médio prazo, implementar as audiências de custódia novamente, com toda a segurança, seguindo todas as recomendações da Organização Mundial de Saúde, né? Mas a saída não é a audiência por vídeo. Então, a gente está lançando uma campanha, né, temos mais de 130 assinaturas de um ofício que nós vamos mandar para o Conselho Nacional de Justiça, com defensorias públicas do Brasil, com associações de magistrados, com Frente pelo Desencarceramento, movimentos que militam na área de direitos humanos, né? E a hashtag é custódia virtual não. Tortura não se vê pela TV. Então, também quero conclamar os companheiros do Maranhão para se somarem essa campanha nesse momento, para que a gente não tenha audiências de custódia por videoconferência, porque elas não vão cumprir seu papel. A gente precisa ter perícias nas pessoas que são presas, a gente precisa ter menos prisões, mais desencarceramento, e aquelas pessoas que cometeram crimes graves, que eventualmente vierem a ser encarceradas, elas precisam passar por uma perícia com qualidade, né? Os policiais civis, os delegados, têm a obrigação de perguntar na delegacia também se eles sofreram maus-tratos. Isso precisa estar consignado. E as pessoas que sofreram maus-tratos graves não devem ir para o sistema carcerário, não é o lugar para eles. Bom, tem uma pergunta aqui da Paro Carrego. A Paro quer saber mais onde encontrar o Núcleo Piratininga de Comunicação, que foi citado pelo Ed. Bom, o Núcleo Piratininga de Comunicação é do Rio de Janeiro. Você pode acessar o site do NPC, NPC é nucleopiratininga.org.br. Para nós, é a maior referência do país em formação de comunicadores populares. Queria aproveitar a oportunidade para dizer que o Núcleo já coordena a Teia de Comunicação Popular do Brasil, um movimento nacional que envolve comunicadores populares. A Agência Tambor faz parte da Teia de Comunicação Popular, assim como o blog do Ed Wilson, companheiro Ed Wilson, que participa aí do debate, e o meu blog, o Bulicoso, bulicoso.com.br, para bulir bastante com esses temas. E a gente já deve estar se encaminhando aqui para os minutos finais, não sei bem exatamente qual o tema, a conexão caiu aqui com o Marcos, caiu também com a Dice, mas eu queria... Ô, Marcos, voltou, que bom. Então, com você aí, que é o anfitrião aí do debate. Passo a palavra a você. Certo, obrigado, Flávia. Obrigado, Natasha, pela participação também. Eu tenho uma pergunta para fazer para a Natasha, assim, sobre especificamente as audiências de custódia. A gente sabe assim, que foi um instituto que chegou no Brasil através de um processo histórico de construção dos direitos humanos, e com muitas expectativas criadas sobre ele, que ele iria reduzir os flagrantes ilegais, reduzir a superpopulação carcerária e a tortura. Eu queria saber, assim, a gente vê essa ameaça ao bom realizamento dessas audiências com essa questão das videoconferências. A gente sabe de um caso também, inclusive, que uma decisão de uma audiência de custódia foi colocada no sistema do processo eletrônico por juiz antes da realização da audiência.
né? Então, eu queria saber assim como você vê a realização das audiências e a efetividade no combate a essas situações. Bem, o tema das audiências de custódia é um tema que a gente vem trabalhando aqui pelo ISER também, desde o início da implementação das audiências. A gente acredita que as audiências de custódia são uma garantia muito importante de prevenção à tortura, de garantia à defesa das pessoas presas. Elas estão previstas no Pacto de São José da Costa Rica, e o Brasil demorou muito para implementá-las, né? Toda pessoa presa tem direito de ser vista por um juiz nas primeiras 24 horas da prisão. E precisou que um processo no STF, na ADPF 347, chegasse a decidir, né, e a constatar, pelo estado de coisas inconstitucional do sistema carcerário, que nós temos hoje cerca de 800 mil presos, né, 40% provisórios. Então, o ministro Lewandowski deu uma determinação de que fosse efetivado o Pacto de São José da Costa Rica com a implementação das audiências de custódia, que inicialmente tiveram muita resistência por parte de magistrados e promotores. A gente escuta, enquanto pesquisador, já fiz pesquisa e monitorei audiências de custódia em alguns estados, como Alagoas e Mato Grosso, e aqui no Rio, e a gente sabe, por outros companheiros de pesquisa, que muitos magistrados, muitos promotores se recusavam a fazer audiência de custódia, né, mas aos poucos foi se desmistificando essa história de que a audiência de custódia vai abrir a porta da prisão. Não é isso, é um direito de ser visto pelo juiz. O juiz, são 3 objetivos da audiência de custódia. O juiz vai avaliar se foi uma prisão legal ou se houve algum tipo de ilegalidade naquele flagrante, vai avaliar se aquela pessoa pode responder em liberdade com a aplicação de medidas cautelares ou não, ou se é um crime grave e há reincidência, se ela realmente precisa para o sistema carcerário como um preso provisório, e se houve agressão física ou psicológica, qualquer tipo de violência no momento no momento da prisão. Então, o Instituto das Audiências de Custódia, ele tem sido muito importante para a gente conhecer e documentar os casos de violações e maus-tratos e tortura praticados por agentes do Estado no momento da prisão. E agora, com a suspensão das audiências na pandemia, a gente está no escuro em relação à prevenção à tortura, o que mostra e reforça a necessidade da gente manter as audiências de custódia presenciais, porque somente com as audiências de custódia a gente consegue ter dados sobre isso. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a Defensoria Pública vem documentando esses casos em que há relatos de maus-tratos e tortura, e a gente chega a ter mais ou menos 35% das pessoas, ou seja, 1/3 das pessoas que são apresentadas na audiência de custódia foram agredidas físico-psicologicamente pela polícia. E a partir das audiências de custódia, você tem esse relato, a partir do consentimento dos custodiados, aquele caso pode ser encaminhado, por exemplo, no Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria, para a Promotoria de Controle Externo da Atividade Policial, para as corregedorias, para que os procedimentos sejam investigados. Porque antigamente a pessoa ia presa, se tivesse sido torturada, ela só ia ser vista meses depois por um magistrado, aquelas marcas todas iam ser invisibilizadas, né? O relato de tortura não ia ser colhido, ela ia ter seus direitos violados durante meses. Então, a audiência de custódia é fundamental para que a gente possa evitar prisões provisórias ilegais, fazer um pouco de desencarcerar no momento da porta de entrada, né? Poder racionalizar essa porta de entrada, e a gente ainda tem muito que avançar com as audiências de custódia, porque se você for ler a resolução 213 de 2015 do CNJ, que destrincha e tem todos os pontos que os magistrados têm que seguir ao realizar uma audiência de custódia, a gente ainda precisa avançar para que tudo seja respeitado, para que as audiências não sejam feitas rapidamente, em 5 a 10 minutos, para que o preso realmente seja escutado, para que aquele relato de maus-tratos e tortura seja efetivamente coletado com calma, com perguntas que sejam feitas com paciência, perguntas numa maneira simples, que os custodiados possam compreender o que o magistrado está falando, que aquilo seja efetivamente encaminhado para que seja investigado, né? Que haja um acompanhamento da investigação desses casos, que a gente ainda tem muito que avançar na investigação. A gente sabe que uma porcentagem ínfima, tem algumas pesquisas feitas em São Paulo e em alguns outros lugares que mostram que quase nenhum dos casos de relatos de maus-tratos e tortura tiveram efetivamente, né, uma resolução e uma investigação que levou a algum tipo de tomada de decisão, tanto no âmbito administrativo quanto no âmbito penal. Então, a gente tem muito que avançar, mas, de fato, a audiência de custódia tem sido um grande ganho no respeito ao direito dos presos de serem vistos por um juiz no momento da prisão. A gente ainda precisa garantir atendimento médico, atendimento psicológico, né? As centrais de custódia têm que ter uma equipe
psicossocial, porque a gente sabe que a maior parte das pessoas presas em flagrante são pessoas que não deviam ser presas, são pessoas que estão com problemas de outra ordem, né, problemas psicossociais, em que o encarceramento não é o melhor caminho. Então, a gente ainda precisa ter mais encaminhamentos sociais a partir da audiência de custódia, não somente o encarceramento, né? Tá bom, Natasha, obrigado. Agradeço mais uma vez a todos nós que participamos. A live foi bastante assistida pela transmissão no Facebook, tivemos mais de 30 pessoas nos acompanhando. Acredito que foi bem legal. Professor Ed Wilson, a Flávia, por essa tarde de hoje. A gente teve alguma pergunta ainda, Flávia? Eu acho que não, né? Não. Então é isso. Muito obrigado a todos. E Obrigada pela oportunidade. Foi um prazer. Obrigado pela oportunidade, Sociedade de Direitos Humanos. Obrigado, Natasha. Obrigado, Flávia. E Marcos, pela boa companhia. então é isso. Encerramos aqui a